Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer o capítulo 14 e 15. Vocês vão ver que vai dar, porque não é tanta coisa assim, né? Cada capítulo tem umas 4 páginas, é rapidinho. Vou mostrar para vocês aqui os... Opa, peraí. Tá. Vou mostrar aqui para vocês assim que eu achar. Cadê? Peraí que eu tô... achei. Eu estava procurando os mapas mentais. Gente, o capítulo 14 fala sobre o Império Bizantino. Eu achei que a gente ia falar só no ano que vem, mas na verdade a gente já falava nesse capítulo. Ah, uma observação. Na semana passada, eu falei que foi a queda de Constantinopla, eu acho que dividiu a cidade que eu falei estava errada, viu? Eu parei para pensar, eu fiquei assim, acho que não falei Roma, não, acho que eu falei outra coisa. Mas eu só gostaria de corrigir aqui, tá? Mas hoje o que a gente vai estudar, na verdade, é sobre o Império Bizantino, tá? Que é aquela outra parte de Roma. Lembra que eu expliquei para vocês que lá com o imperador, né, Roma ficou dividida no meio, né? Roma para um lado, Roma para o outro, e cada Roma ela tinha uma estrutura? Então, é sobre isso que a gente vai falar agora, né? A Roma, ela ficou dividida e essa daqui, a Roma, Império Romano do Oriente, né? Ele foi liderado pelo Arcádio, né? Que era o imperador ali, o filho do último imperador. E a capital ficou sendo Constantinopla. Constantinopla se tornou uma das maiores cidades do mundo, porque ela tinha um comércio muito forte, tá? Então, aos poucos as cidades também, assim como aconteceu no Império Romano do Ocidente, no Oriente também teve mais ou menos a mesma estrutura. A população ela foi saindo, né, da cidade com medo das invasões e elas vão se reestruturando no campo, tá? Começa então a desenvolver a estrutura no campo. No ano de 330 é inaugurado a Constantinopla como ali a capital, né, aquela cidade que se tornava, que era importante por ser um elo entre o Ocidente com o Oriente. Ela estava ali meio que na divisa. Então, facilitava até o comércio entre esses dois ambientes, né? O Império Romano do Oriente, que também foi chamado de Império Bizantino, ele sobreviveu, né, até 1453. Então, aí, 1000 anos, né, de Império Bizantino. É um império bem importante, tá? Ele começou aqui, olha, foi dividido, né, pelo imperador Teotósio, né, que era o pai desse Arcádio, em 335. Aí nós temos, né, a parte da expansão e retração. O que aconteceu é que ao longo dos anos, né, ele se reconstruiu e se formou um império grande. Olha o mapinha aqui, tudo isso que está no... a linha, extensão do império sobre Justiniano, né? De 527 a 565. Foi um dos principais imperadores bizantinos. Tudo que está no rosa claro, o império, né, até 1200. O rosa escuro, o crescimento do império, né, em 1360. E essa linha, né, a expansão do Império Justiniano, né, como eu falei, ó, todo esse território aqui ele expandiu. Então, ele tinha, olha só, Ásia, né, um pouco da Europa, várias partes importantes da África, tá vendo? E eles dominavam tudo isso, né? Construiu o Império Romano, expansão, expandiu na África, na Península Itálica, sobre o sul da Península Ibérica. No século VII é que ele começa ali a perder boa parte do território que foi conquistado por Justiniano, que foi um dos maiores conquistadores do Império Bizantino, um dos maiores expansionistas do Império Bizantino, tá? A gente também tem o fator comercial, localização privilegiada, né, onde tinha ali a estrutura. Constantinopla, principalmente por Constantinopla, né? Era o cruzamento entre o elo, né, entre a Europa e a Ásia, uma conexão entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo.
Aqui, ó, Constantinopla, tá vendo? Mar Negro, Mar Mediterrâneo, perto da Península Itálica, perto da Ásia, tá vendo? Tudo aqui. Então, ela conseguia, né, ter uma grande influência na região. Eles tinham produtos vindos de todo mundo conhecido, tá? E todo mundo queria estar ali. Era tanto que ficou um período que era proibido as pessoas morarem ali, a não ser as pessoas que já moravam antes. No geral, os comerciantes eles só poderiam passar a máximo 3 meses ali em Constantinopla. Para isso, eles criaram hospedarias que também foram chamadas de mitaton, que está na página 6, né? Que eram esses alojamentos onde os comerciantes ficavam para fazer o que eles precisavam ali em Constantinopla, né? Eles compravam e vendiam até com a China e com o Egito. Os principais produtos comercializados eram pedras preciosas, perfumes, cerâmica e metais, sejam eles cobre, estanho, chumbo, ferro, né? Itens para fazer com esses metais também, então panela, escudo, etc. Constantinopla acaba sendo destruída em 1204, quando alguns grupos de cristãos vão invadir, né, a região e vão acabar dominando Constantinopla, matando muita gente, destruindo a cidade, botando fogo na cidade, né? Mas a gente vai estudar melhor sobre isso ano que vem, no primeiro capítulo, porque vai entrar nos assuntos das cruzadas, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, né? E foi nesse período. Agora, no grande, né, na maior parte do Império Bizantino, Constantinopla foi uma grande cidade, uma cidade cosmopolita, que tinha gente do mundo inteiro, falava a língua do mundo inteiro e tinha produtos do mundo inteiro. Todo mundo queria ir lá comprar nesses produtos. Na parte da estrutura jurídica, né, e política, eles tinham uma estrutura autoritária, uma autocracia absolutista. Então existia, né, um poder centrado nas mãos de um imperador, né? Ele era absolutista, então ele tinha o poder todo nas mãos dele. Aí eu até ia usar uma coroa, esqueci. Ele tinha o poder, né, em tudo que tinha de precisar de poder, ele tinha nas mãos dele, tá? E ele era conhecido como Basileu, que significa rei, tá bom? E por isso, as pessoas eles entendiam, né, que ele tinha Deus tinha colocado ele no poder, ele era escolhido por Deus, um caráter divino, então, né, para o seu reinado. O que acontecia é que muitas vezes eles eram desenhados, né, os imperadores bizantinos, tá na página 8, com uma auréola, né, como sendo alguém ali divino. Na parte do direito, né, os imperadores que criavam as leis. Na verdade, eles pegaram muita coisa já estava escrito no direito romano, tá? Só que Justiniano, além de ser expansionista, ele vai mandar com que todas as leis sejam formalizadas. Então, que escrevam as leis para existir um código, né? Compilando as leis do direito romano. Ele vai ampliar algumas leis também, formalizando ali para aquela estrutura deles. Ele vai criar também e reformular escolas de direito, produziu alguns manuais, né, sobre as leis bizantinas para que a população tivesse entendendo como que deveria ser guiado ali o império, tá? Gente, essa cidade aqui que vocês estão vendo embaixo é Constantinopla, tá? Aí nós temos a questão da igreja bizantina. Vou pular essa parte aqui que ela é polêmica. Vamos para a cultura grega, né, que é o finalzinho ali que ele está falando da página 11. Gente, o Império Bizantino, apesar dele ser um império antes romano, ele até mudou o nome exatamente para não ter tanta ligação. Eles tinham uma forte ideia de crescer o império, tão grande quanto foi o Império Romano antes, só que ele achava que não era o passado recente que era importante, porque isso não deu certo, mas o passado mais para trás. Então, eles tinham uma forte culto à cultura grega. Eles acreditavam que os gregos, então, eram de uma classe meio que superior, tá? E que eles deveriam imitar, então, os gregos. Consistia, então, no culto ao passado, né? Eles valorizavam o passado grego. Muito fãs da cultura, eles tentavam difundir a língua oficial virou grego, tradições gregas, formas de adoração, né?
formas de como eles viam o mundo, não que eles eram politeístas, eles não eram, na verdade eles tinham uma igreja católica romana, né? Só que aí a igreja vai começar a dividir, né? Para a ortodoxa e para a católica romana, apostólica romana. Então, vou falar aqui em cima. Ele vai criar, então, vai fundar várias universidades exatamente para ser estudado os clássicos gregos e que a população rica ali, administradores, consigam saber, né, quais são os melhores direcionamentos, já que eles conhecem os melhores filósofos gregos, né? No século X, eles vão criar uma coletânea de leis gregas que o Império Bizantino vai seguir. Para fazer parte da administração do Império, precisavam conhecer gramática, retórica, lógica, aritmética, astronomia, geologia e música, criados pelos gregos, tá? Não eram qualquer uma dessas, até porque a Índia também tinha. Só que não vai ser importante. Para eles, o que importa eram os gregos, tá? E a gente vai ter a questão da igreja, como eu estava falando para vocês. Gente, como eu falei, a Igreja Católica ela já tinha se estruturado ali como a única igreja possível, né, para o Império Romano, isso quando eles eram unificados. Então, ele oficializou a Igreja Romana, ou a Católica, Apostólica Romana, como a oficial. O negócio é que no Império Bizantino, a igreja também meio começou a dividir, tá? O imperador, no Império Bizantino, ele tinha muito poder. O poder a ponto de, assim, poder não só, né, absolutista das leis que ele criava e o quanto ele controlava a administração do império, mas também na questão da igreja. Ele também mandava um pouco na igreja, tá? O líder da igreja bizantina, ele era o patriarca, que é o mesmo da igreja ortodoxa, né? Hoje, igreja católica ortodoxa é o patriarca que é o líder. Ele substitui o papa, né? Da igreja católica. Então, o principal líder era o patriarca, ele é que tinha as leis, né, as leis bíblicas, ele sabia ler e escrever, ele que direcionava a igreja para onde ele estava ligando, né? Só que acima do imperador, o imperador acima, né, do próprio patriarca, chegando a depor um patriarca uma vez, que o imperador queria casar pela 4ª vez, a igreja católica não vai querer isso. Então, o que eles vão fazer? Ele vai tirar o patriarca do poder, porque olha só, então no caso não é Deus que estava colocando ele no poder, né? Se ele estava tirando o próprio papa, ele estava acima das leis, né? Ou patriarca. Isso vai ser chamado de cesaropapismo. Bem importante essa palavra, né? É quando um chefe de estado com letra maiúscula, né, um estado maior, interfere nas questões religiosas. Ele é conhecido como cesaropapismo. Então, ele vai colocar e tirar o que ele queria ali da religião, tá? O patriarca e o papa, eles vão começar a rivalizar quem que é melhor, quem sabe mais, né? Quem que vai administrar de fato a igreja. Eles ainda eram uma igreja unida. E vai chegar um ponto que eles vão excomungar mutuamente, ou seja, um vai tirar o outro mutuamente da igreja. É como se eu e a Amanda fosse líder. E as duas falam assim, você não vai ser, ao mesmo tempo, entendeu? E aí acontece que em 1054, desculpa, acontece o cisma da igreja, do Oriente. Pode grifar isso na página 11, né? Gente, é muito importante vocês saberem o que é o cisma do Oriente. Devia até ter grifado aqui. O cisma do Oriente, então, ele vai ser, né, a divisão, a cisão. Cisma traz a ideia de divisão, tá? Essas divergências provocaram uma cisão da Igreja Católica, que dividiu entre a Igreja Ortodoxa Grega, do Oriente, né, comandada pelo patriarca, que é essa que eu estou falando, e a outra, né, que é a que é mais comum no Brasil, Igreja Católica Apostólica Romana, que era do Ocidente, liderada pelo Papa. Esse episódio ficou conhecido, então, como cisma do Oriente. Mas por que eles vão mudar, separar? Gente, várias estruturas diferentes, eles tinham várias divergências. Os romanos entendiam que a autoridade maior da igreja era o Papa, que ele tinha as respostas de Deus. E eles eram contra o cesaropapismo, em que o imperador tinha mais poder do que o líder, né, da igreja. Em compensação, os bizantinos achavam que o líder da igreja, a maior autoridade, era Jesus Cristo, e não o patriarca. Entendeu? Aí acabou que gerou aqui uma rivalidade, eles vão separar por divergências mesmo, por falta de afinidade, sabe? Eles não acreditavam nas mesmas coisas, né? Gente, acabamos o capítulo 14. Falei que ele era um capítulo rápido. Aí, eu quero que vocês pensem aqui
Vão colocando aí no chat, eu já vou ler enquanto eu coloco. Eu falei muito rápido, vocês não entenderam alguma coisa? Ficaram com alguma dúvida? Se ficaram com dúvida, coloca aí no chat, por favor. Vocês podem assistir depois o vídeo de novo também. Opa. Espera aí, deixa eu colocar no próximo. Gente, enquanto isso, eu quero que vocês... Ai, que coisa. Eu quero que vocês... Coloquem aí, o que vocês pensam que é... Ai, tá aqui. O que vocês pensam que é uma estrutura de um reino? O que vocês lembram, né, dos reis, dos contos de fada? Coloca aí a estrutura da casa, né, e tudo mais. Eu já volto, eu vou pegar um negócio. Vão colocando aí. Se tiver dúvida, também coloca, tá? O que eu fui pegar foi uma coroa que eu tinha, mas ela quebrou. Na hora que eu fui montar ela, não usei. Eu tava esperando tanto esse dia. Pensa aqui que eu tô de coroa. Deixa eu ver se ela fica. Ah, não fica. Ok. Que coisa, que trecho. Tava tão animada com a minha coroa. Gente, agora nós vamos estudar. Se você já pensou, né? Se você lembra lá na sua infância, sua família contando, né, sobre reis e rainhas, sobre príncipes e princesas da Disney, etc. Isso tudo ali é a representação desse próximo momento europeu, né? Lembra quando a gente estudou sobre as divisões da história, né? Um desses foi exatamente o mundo feudal, né? A estrutura do feudalismo, porque agora a gente está entrando em Idade Média, né? O que era, né, o feudalismo? Uma nova organização política, econômica e social. Então, mudou a política, a economia e a sociedade. Considerado o resultado da fusão entre elementos romanos e germânicos, que a gente estudou no capítulo 12, né? Em que, por exemplo, os guerreiros são importantes para liderar uma determinada região. Os camponeses não tinham para onde ir, então eles vão tentar ficar ali na parte aonde tem os guerreiros, né, garantindo proteção enquanto eles plantam, certo? E então tudo isso foi se desenvolvendo e foi criando um novo pensamento. Agora esse pensamento chama-se feudalismo, tá? Como que era a estrutura social do feudalismo? Nós temos primeiramente, né, uma base, uma sociedade hierarquizada, então uma pirâmide, sendo que no topo da pirâmide nós temos o alto clero, que eu expliquei para vocês que clero, né, falava-se da Igreja Católica, né? Então, quer dizer, se eu estou falando do alto clero, eu estou falando sobre o bispo, o papa, pessoas ali grandes, né, na estrutura política da igreja, certo? Ficou. Então, nós temos o alto clero, eles estavam no topo da pirâmide. Depois, nós temos o baixo clero, logo depois, monges, pessoas ali, os padres menores, né, ligados à comunidade. Depois, nós temos a nobreza, o rei, sua família, as pessoas que viviam no castelo. E na base da pirâmide, nós temos camponeses, guerreiros, etc. Aqui, né, tem uma estrutura, tá, para vocês verem. E eles tinham uma estrutura social de suzerania e vassalagem, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, eles eram dependentes mutuamente. Um era dependente do outro, tá? A principal atividade econômica, né, era a produção, tá, de alimento. O poder político era fragmentado entre senhores feudais e os reis, né? Terra era igual ao poder. Quanto mais terras você tem, mais poder você tem também, tá bom? Quem eram os senhores feudais, gente? O senhor feudal era o rei do feudo, tá? O dono de todo o feudo. E o feudo é tudo isso que vocês estão vendo aqui. Não só o castelo, mas o bosque, a casa dos camponeses, as terras, tudo isso é o feudo, tá? Então vai acontecer aqui um processo de feudalização. O processo que deu origem aos feudos resultou, né, das guerras da Europa, em que cada um deles queriam ter mais terras que os outros. Reis e nobres queriam os domínios dessa terra e necessitavam dos guerreiros, né, para garantir. A gente estudou isso no capítulo 12, né?
os senhores, por exemplo, germânicos, né, que davam terras para as pessoas ali que estavam lutando em favor deles. E os guerreiros mais influentes, eles tinham suas próprias terras, seu próprio exército e tudo mais, né? A gente estudou sobre isso. Para isso, né, para garantir tudo isso, eles cediam terras e esse direito de uso era o feudo. Então, o feudo é tudo isso aqui, tá? Desde a parte do o castelo, a muralha e tudo mais, o fosso. E aí eles vão cada vez mais construindo, né? Quanto maior o castelo, maior o poder do rei. Maior entendia-se que o rei tinha dinheiro, riquezas, ou o senhor feudal, tá? O senhor feudal era o dono de tudo. Vocês já viram algum filme que mostra alguma coisa parecida? Pode ser um desenho, sem problema não. Então, eles cediam aquelas pessoas o direito à terra ali, né? Para quem fosse trabalhar nas suas próprias terras. E aí, com isso, nós temos a estrutura bem importante, tá na página 21, de suzerania e vassalagem, tá? Basicamente era assim, gente. Existia o senhor feudal e ele tinha um número de terra. Vou até desenhar aqui. Digamos que isso aqui, que eu estou desenhando para vocês, nossa, desenho muito mal, é a terra que o senhor feudal tinha, tá? Com isso, eu sou o senhor feudal, né? Eu tô aqui com a minha coroa, sou dona dessa terra toda, e eu vou falar assim, Amanda, você que é uma guerreira leal, eu vou te dar essa terra aqui para você ser fiel a mim, tá? E aí você pode construir seu castelinho aqui. E esse daqui é o seu próprio feudo. Nossa, eu sou muito ruim desenhando. E esse daqui é o seu feudo, tem suas terras, né? As pessoas plantando aqui nessa partezinha, você cria seu castelo, etc. Tá? Essa terra é sua? Não, ela é emprestada. Enquanto você é fiel a mim, essa terra é sua. Não para você vender, mas para você usar como um senhor ali, tá? E aí, você agora é o senhor feudal da sua terra. Eu sou a suzerana, a dona de toda a terra. E você é a minha vassala, aquela que recebe a terra, tá? E isso daqui vai criar um laço de fidelidade entre um e outro. Essa cerimônia, ela era de doação, né, de terra e fidelidade, ela era garantida aqui, ó, por uma cerimônia de investidura, né? Era o processo que fazia isso. Nessa cerimônia, então, eu dava terra e você tinha o quê? Você tinha guerreiro. Você tinha o maior exército aqui da sala. Então, eu tô te dando esse tamanhão de terra porque eu quero que você tenha, você me ofereça seu exército no momento que precisar. Vai que eu entre em guerra com outro reino, com outro feudo. Então, eu quero que você seja fiel a mim. E aí, você me avassala. Eu sou suzerana dessa terra toda e você aqui é minha vassala. Aí, a Ana Sofia, ela tem uma boa plantação de alimento. E aí eu vou dar essa terra aqui para ela, e ela vai ser minha vassala, se ela plantar para mim. E aí pagar os impostos. Então, tipo, um tava ganhando, os dois ganhavam. Você ganhava terra, né? Digamos que você já tinha terra do lado de cá. Tinha uma outra pessoa que te deu. Aí eu expandi suas terras. Você aumentou, dobrou o tamanho da terra, tá vendo? Deixa eu até tentar mudar de cor aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Essa terra aqui, então, era de outro senhor feudal que estava te cedendo. Então, você é vassalo dessa pessoa aqui e é meu vassalo. Gente, vocês entenderam a ideia de suzerania e vassalagem até aqui? Entendeu que os dois dependiam do outro, porque um tinha poder e o outro podia garantir a fidelidade? Um podia ter terra, o outro exército, o outro alimento e etc. Eu quero um joinha de todo mundo que entendeu e uma palminha de quem não entendeu. Isso é bem importante para entender a Idade Média. Faz pergunta aí no chat quem não entendeu.
até colocaram aqui, né? O que eu lembro do... O que vocês lembram, então, de quando a gente é criança, né? Assiste os desenhos. Castelo, coroa, trono, guardas, dragão, rainha, rei, princesa, príncipe. Com certeza, tudo isso aqui tá exatamente... Tirando o dragão, né? Que não tinha. Mas tirando isso, tudo isso aqui foi nesse período, tá? Então, existia um rei que, na verdade, o nome era rei quando ele tinha vários feudos, tá? Várias terras ali de outras pessoas. Deixa eu voltar para o azul. Então, essa terra toda era minha, como eu falei, eu sou a rainha. E aí, a primeira terra ali, ela era da Amanda. A segunda terra, ela era da Ana Sofia. A terceira terra aqui que eu tô fazendo, essa daqui é do Eros. Essa daqui é da Bruna. Essa aqui é do Gabriel Garcia. Cada um de vocês ou tem uma criação de uma coisa muito boa, ou tem um exército muito bom. Esse aqui é o Arthur. O Arthur tem o maior exército agora, tá? Olha o tamanho da terra que eu tô te dando exatamente porque você tem um exército grandão. Tô tentando escrever seu nome, não precisa. Por que tudo isso? E aí, a Bruna, ela não vai dar conta de toda essa terra. Todos vocês aqui, olha, que estão no meu terreno, são meus vassalos. Eu sou a dona, eu sou a suzerana. Vocês são meus vassalos, tá? Então, a gente tem esse acordo de fidelidade. Eu garanto a terra emprestada para vocês plantar, se alimentar, ter direitos aqui de governar. Você, por exemplo, você, Eros, é o senhor do seu feudo, tá? Então, é como se você fosse o rei ali daquela sua terra. É que não era muito comum, era muito mais usado o feudo, ou senhor feudal. Então, você era o senhor do seu feudo. E aí, você constrói aqui, olha, a Bruna constrói aqui o castelinho dela. Olha o tamanho de terra que a Bruna ainda tem. Esse daqui é o feudo que a Bruna realmente está usando. Então, o que ela faz? A Bruna vai lá e ela doa para o Daniel essa terra aqui que é dela. Ela nem mora perto, tá? E aí, no caso, apesar da Bruna ser minha vassala, a terra é toda minha, né? E ela é a senhora de toda essa terra, a senhora do feudo, ela está emprestando para o Daniel, que agora é vassalo dela. Agora, ela, apesar de ser minha vassala, ela é suzerana do Daniel, porque ela é dona aqui, né, emprestado pelo menos, ela é dona dessa terra que foi cedida a ela. E aí, como ela não tem nada fazendo nessa área, ela quer que o Daniel cuide. Aí o Daniel vai fazer uma criação muito boa nessa área. Tá bom? Gente, então, dá para ser suzerano várias vezes? Dá. Dá para ser vassalo várias vezes? Dá. Olha o caso da Ana Sofia aqui, ó, que era vassala de 2 grupos. Dá para ser suzerano e vassalo ao mesmo tempo? Sim. Não da mesma pessoa, porque aí, por exemplo, a terra é toda minha. Ah, Bruna não vai arrendar a terra para mim, não vai emprestar a terra para mim, entendeu? Ela vai fazer isso com outras pessoas. Então, dá para ser os dois ao mesmo tempo. Entenderam, gente, até aqui? Leiam essa parte para ver se vocês têm alguma dúvida, tá? Tá na página 21. Então, o vassalo, ele devia fidelidade, né? Política, militar, econômica, garantindo alguns tributos ali que ele tinha que pagar. E o senhor, o rei, né? Ele dava a terra ali, ele cedia a terra, tá? Ele dava o direito de uso. Podia acontecer com vários suzeranos e, ao mesmo tempo, ser vassalo de outro, né? Ser vassalo de um e vassalo de outro. É muito difícil, na verdade, achar a parte histórica desse período. Por quê? A maioria das pessoas que sabia ler e escrever eram as pessoas ricas, e 80% da população era pobre, né? Então, os camponeses pobres não escreviam sobre a realidade deles, a gente sabe muito pouco. A igreja era o fator que mais garantia todo esse poder. Por quê? A igreja colocava a coroa na cabeça do rei para que as pessoas entendessem que Deus estava colocando ali aquela coroa. Deus quis que ele nascesse rei, ou senhor feudal, né? A igreja garantia o poder do feudo. Ninguém vai falar contra Deus, certo? É a vontade de Deus.
Então, as pessoas apenas aceitavam. Essa estrutura que é bem interessante aqui, você nascia camponês, você morria camponês, você nascia rei, você morria rei. Cada feudo construía, né, seu próprio castelo, quanto maior a riqueza, maior o castelo, né? Quase sempre construído em cima do alto de uma montanha, de um morro, com muitas, toda aqui uma estrutura de muralhas, fossos para as pessoas terem mais dificuldade de invadir, né? As pessoas mais pobres viviam em redor. Quanto mais próximo ali de importância, você podia até morar dentro das muralhas, mas não garantia com que você morasse no castelo. No castelo costumava ser o rei e a nobreza e o clero. Coloquem o nome no chat de vocês. Gente, alguém ficou com alguma dúvida até aqui? A gente não acabou o capítulo 15, mas semana que vem é o capítulo 15 e 16. Então, vocês precisam participar. Tenham lido pelo menos esse capítulo, tá? O capítulo 15, porque ele é um capítulo bem importante, vai ajudar vocês a entenderem muita coisa, tá bom? E até agora, é importante vocês saberem, como eu falei, vocês entenderam a estrutura de suzerania e vassalagem? Se sim, faz um joinha para mim, por favor. Se não, bate palminha. Então, como você viu, o suzerano era o dono de tudo, né? Ou daquele território ali. E o vassalo era quem era cedido, né? O território. E um garantia fidelidade ao outro. Se você tinha exército, era isso que você me dá. Ou emprestar, né? Por aquele fidelidade, né, a mim. Se você tinha era comida, dinheiro, muitos impostos que você podia cobrar, era isso que você pagava, né? E eu garantia ali o uso de terra. Até agora eu recebi o nome do Gabriel Garcia, Ana Sofia, Arthur, Eros e Bruna. Não acabou a aula não, tá? Tô esperando vocês terminarem aí de colocarem o nome no chat. O senhor feudal, então, né? Tá na página 22. Uma das principais preocupações de um humano, quando se tornava senhor feudal, era construir um castelo, pois ele seria sua fortaleza. Local onde viveriam sua família, seus parentes, seus oficiais, seus criados, então toda a comunidade ali ligada a ele, né? O castelo também simbolizava o poder do senhor feudal. Em geral, era a esposa do senhor feudal que cuidava do trabalho no castelo, garantindo o suprimento de alimentos, das roupas e gerindo o trabalho dos funcionários. Quando o senhor feudal precisava se ausentar, aí sim ela administrava, né, o local. A Amanda colocou o nome no chat também. Daniel, cadê você? O senhor feudal tinha como missão manter a paz em seus domínios. As pessoas que viviam em seu feudo sujeitavam-se às suas regras e aos seus impostos, e cabia a ele o exercício da justiça. Pessoas que cometessem algum erro poderiam ser punidas com pesadas multas, sofrer mutilações ou casos mais graves, ser condenadas à morte. Gente, muito obrigada. Até semana que vem. Semana que vem, então, a gente vai falar, né? Vai finalizar ali esse capítulo e o próximo. Tchauzinho!